Bom dia, aqui Fernando Bandeira, essa última sexta-feira, dia 30. Eu peço perdão àqueles que viram o vídeo que eu falei sobre Joel há poucos minutos. Eu só passei no YouTube, mas achei ele muito extenso, muito grande, e a gente está sem paciência, principalmente quando é para ouvir as coisas de Deus. Mas eu queria falar hoje do profeta Joel, e vou falar nesses próximos dias sobre aqueles profetas do baixo clero, aqueles profetas poucos mencionados, tanto nos cultos, quanto nas homilias, nas missas. Não sei porquê. O profeta Joel foi um grande precursor da palavra de Deus, e ele previa, com as visões que Deus lhe deu, tudo que acontecia naquele tempo, como acontece hoje. Olha só, no capítulo 1º do livro de Joel, Joel quer dizer Deus é o Senhor ou Jeová é o Senhor. Filho de Betuel, viveu uns 500 anos antes de Cristo e teve muitas visões. Ele era uma pessoa experiente da vida, que o tempo estava sem rei em Jerusalém, então ele podia caminhar pelos caminhos estreitos das vielas e proclamar o nome do nosso Senhor, Deus, o Criador de todo o universo. Você vê o que Joel prevê? A caristia. A caristia, rapaz. Joel, você é um abençoado. A caristia causada por gafanhotos e pela seca. Mas não é um gafanhoto bicho. Também é. Mas os gafanhotos do Brasil, as autoridades do Brasil, olha aquela caristia que está no Brasil. Joel fala nisso, a caristia causada pelos gafanhotos. Esses gafanhotos, a gente fazendo assim uma analogia, é como se fosse os compradores de impostos de hoje. Olha que caristia está a nossa vida. Bateu a porta. Gasolina, principalmente aqui no sul do estado, 7,44, 7,14, 7,19, 7 não sei o que, uns mais centavos a mais, outros centavos a menos. Olha a conta de luz. A conta de luz. Que absurdo, rapaz. Antigamente a luz era 100, 200, 150, 80. Hoje passa de 400, passa de 300. A minha chegou a 700. Olha, até parece que eu tenho 10 ar-condicionados ligados. Água, outro absurdo. Essa água imunda, fétida, que é servida por essa companhia aí, BRK, acho, né? E que chega nos nossos canos, você paga um absurdo sobre elas. Você vai lá reclamar, você nunca tem razão. Eles não mandam alguém ver. Fica por isso mesmo. Você recorre aos órgãos competentes, como esses órgãos regulamentadores, PROCON, aquele outro, a Gersta, né? Tudo carimbador de imposto, tudo ferrando o povo. Eles não veem a gasolina que está quase R$8. Eles não veem a conta de luz que está um absurdo, nem a conta de água. E tudo serviço mal prestado. Vamos dizer que a EDP não. A EDP salva. O transporte público é horrível, nojento. Você pode pegar até um tétano. Mas o nosso importante aqui, o nosso caso importante, é falar daquele monte de boleto que você tem. E que você, com vergonha, esconde da sua família, que você está inadimplente. Mas você não está sozinha, não. Eu também estou assim. E tem mais 100 milhões de brasileiros no mesmo patamar que nós. Nós somos os inadimplentes dessa era moderna, onde que tudo é tirado das costas do povo. Depois dessa revolta. Só um aviso. Se você está devendo banco, se você está devendo financeira, se você está devendo seu cartão, não faça outra dívida para pagar aquela não. Senão sua dívida vai nas alturas. Vamos falar de Joel, depois desse momento de ira minha com esses comandantes
da nossa nação e que a gente mesmo coloque lá. A gente é um canavial de otário. Todo dia nasce um otário nesse Brasil, mundo, porque a gente vota nos mesmos, mesma tabelinha, mesmas coisas de sempre, é roubado pelo INSS, nós velhinhos do INSS somos roubados, e a gente vota nessa turma de cambada de novo. Vamos lá, Joel já disse aqui, quer dizer, Jeová é o Senhor ou Deus é o Senhor. Jeová e Deus é a mesma pessoa. Joel, profeta que viveu 500 anos antes de Cristo, vou pegar minha colinha aqui, ele era um profeta do baixo clero, não era um profeta superstar, como tem padre e pastor superstar hoje em dia, né? Rapaz, aliás, tiraram as imagens das igrejas, tanto católicos como protestantes, substituíram as imagens pelo QR Code. Onde você vai, dentro de um banco, em cima do banco, no teto, na janela, só QR Code, só uma pedição infernal. Larga, rapaz. Jesus andava num jumentinho, qualquer padrezinho, qualquer pastor tem Corolla, Ferrari, jatinho. Tô mentindo? Tô mentindo, fala que eu tô mentindo aqui pela Bíblia, aqui, fala que eu tô mentindo. Fico nervoso. Tanto que é pouco mencionado Joel. E ele previu o derramamento do Espírito de Deus, a profecia baseada em sonhos e visões, para todos nós, antes do grande e terrível dia do julgamento do Senhor, e que se dará a salvação a quem sempre invocou o nome de Deus. Podia continuar aqui, mas vou ler só um versículozinho dele para não te cansar. Depois daquelas previsões que ele teve, deserto, corrupção, sanguessugas, gafanhotos que devoravam a colheita, os lagos viravam terra árida, ele veio e Deus chamou ele, que depois desse sofrimento que ele fez contra as imundícias e a injustiça daquele povo, Deus veio com a promessa do derramamento do Espírito Santo. E acontecerá, capítulo 2 de Joel, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar, olha só, e acontecerá a todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, se você acredita na palavra de Deus, que a única lei que Deus deu foram os 10 mandamentos, você seguiu, você está salvo. Tomara que você se livre dessas dívidas, dessa boleterofobia que acharca o sangue, a alma e o corpo do povo brasileiro. Amém? Siga lá, Fernando Bandeira Oficial. Custa nada, 000. Esse aí não custa nada, não tem imposto não.